Estamos de volta com as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa. Amanhã, mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. É Fluminense e Santos na Vila Belmiro. O Flu tenta se recuperar da derrota na última rodada para o Bragantino. Vem também de derrota, agora são 2 derrotas consecutivas, contando também a da Copa do Brasil para o Bahia. Aquela sequência invicta teve uma quebra e está na hora da gente colocar um ponto final nessa quebra de vencibilidade, voltando a vencer, voltando a conquistar 3 pontos fora de casa, que seria evidentemente muito importante, ainda mais diante de um Santos bastante pressionado, mas que vai ter a estreia de Vojvoda, né? Realmente um fato novo e importante para o Santos. Espero que não faça tanta diferença assim nesse primeiro jogo. Fluminense que chega a Santos daqui a pouco, por volta das 7h30 da noite. Estou gravando esse vídeo aqui às 5h30. A delegação tricolor desembarcou agora há pouco em São Paulo, vindo de Salvador. O Fluminense optou por ficar esses 2 dias em Salvador, dando sequência lá à preparação e já ir direto para Santos. Então vai chegar mais ou menos ali no início da noite para a galera descansar e amanhã todo mundo 100%. Mas esse time do Renato, esse time titular, vai ter mudanças importantes e a gente vai debater isso aqui agora e também falar sobre Samuel Xavier, que infelizmente está lesionado. Deixa aqui o seu like, claro, já chega aqui no vídeo, de voador no like aqui embaixo, largando o seu dedo, se inscrevendo no like, né? Se inscrevendo aqui no canal do Lessa também é muito importante, porque tem muita gente que está aí todo dia, mas não está inscrito. E aí não faz o menor sentido. Você quer ficar bem informado, é aqui no canal do Lessa sobre o Fluminense. Vamos lá. Vocês não perdoam nada, né? Vamos lá. Falar desse Fluminense, então, que chega para... Antes a lesão do Samuel Xavier, né? O Fluminense confirmou a lesão do Samuel hoje pela manhã. Uma lesão grau 2, o músculo anterior da coxa, e infelizmente, da coxa esquerda, o Samuel vai parar por pelo menos um mês, de 4 a 6 semanas. Mas sabemos que o Samuel vai ser tratado pelo filé. Então eu já tenho a expectativa de que em de que em um mês ele já vai estar disponível. Mas, enfim, uma previsão mais pé no chão, mais realista é essa. Ele ficar fora de 4 a 6 semanas, mais ou menos, para se recuperar dessa lesão grau 2. Cara, eu tô até aliviado, para falar a verdade, tá? Porque eu tava com medo de ser uma lesão grau 3 e o Samuel ficar fora aí por mais de 2 meses. Mas ainda bem que não foi, porque da forma como ele saiu, né? Foi realmente muito preocupante, sem conseguir pisar no chão para uma lesão muscular, que é sinal de que o negócio não foi simples. Então, dos males, eu diria que dos males o menor. Ele vai ficar fora e o Fluminense vai sentir muito por isso. É um grande problema, eu diria, porque o Samuel é um dos jogadores mais regulares para mim do Fluminense na temporada. Vem fazendo uma temporada muito boa. E o Fluminense já não está bem na lateral esquerda. René e Fuentes. O René não joga, está jogando na Copa do Mundo. O Fuentes não é nem sombra daquele jogador que começou a temporada. Então ali a gente já tem um problema. Na outra lateral, o Guga, quando joga de lateral direito, vai mal. Quando joga improvisado, ele vai bem. Então é difícil entender. Mas, enfim, acho que a última atuação do Guga foi muito marcada pelo gol também. Até então não vinha comprometendo tanto e o Eric Pulga está jogando em cima dele como um jogador difícil de ser marcado. É torcer para que o Guga possa dar contra o recado. Ele já foi importante em outras situações, em várias situações para o Fluminense, né? Pode não gostar, e aí é direito de todo mundo não gostar do Guga. Mas ele foi, sim, um jogador muito importante em muitos momentos em que o time precisou dele, e o Samuel estava fora, e ele sempre foi um reserva ali que não foi bem sempre, mas por muitas vezes conseguiu entregar ali um desempenho honesto, justo e em outras situações até foi muito bem suprindo essa carência do Samuel. Não tem jeito, não tem muito o que fazer. É claro, tem o Júlio Fidelis, é um garoto que foi muito bem contra o Bahia, fez um grande jogo lá na Fonte Nova, no Campeonato Brasileiro. É sim uma esperança. Não acho que o Renato vai de cara colocar o Fidelis agora, mas é uma esperança, principalmente depois que voltar a data FIFA, ele não vai colocar titulares em todos os jogos. Então o Júlio certamente vai ter chance de jogar. E aí, quando ele tiver essa oportunidade, se ele manter aquele nível de atuação, se ele conseguir manter, né, aquele nível de atuação, é um garoto que vai brigar pelo espaço dele. Eu torço muito por isso. Eu tento conter um pouco a emoção, eu não acho que o moleque foi muito bem, mas foi um jogo, todo mundo tem muita pressa, não tem que jogar, tem que ser titular, aí depois vai mal, aí fala que o moleque não presta, que não serve, que não tem qualidade, aquele imediatismo, e eu acho que não tem que ser nem tanto lá, nem tanto cá. O Guga é o substituto do Samuel, é um jogador experiente que eu acho que pode ajudar. Mas se ele não estiver bem e o Júlio entrar e der contra o recado de novo, tem que jogar como qualquer outro jogador. Não tem que ter o receio de colocar para jogar. Né? Ainda mais, principalmente em jogos de Campeonato Brasileiro, jogos
que não serão necessariamente mata-mata, jogos decisivos ali diretamente, tá? Mas é isso. Então o Samuel já é uma baixa clara para esse jogo e agora a gente vai falar dessa provável escalação do Fluminense. Mas antes, recadinho aqui da KTO, porque, olha só, tem odd interessante, hein? 1,54 pro Fluminense, vitória ou empate do Fluminense. 1,54 é interessante, já é a primeira dica que eu deixo aqui para vocês. A vitória do Fluminense está pagando 3. Odd 3 lá na KTO. Acho que está bem justa essa vitória ou empate 1,54, porque a gente não sabe o time que o Renato vai colocar em campo, mas é data FIFA. Não acho que o Fluminense vai com um time totalmente reserva. Então pode ser uma boa, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na KTO. Ah, Alessa, mas pô, chatão, vou ter que criar uma conta, cadastro. Cara, se você puder fazer, realmente faça. Por mais que você não vá de cara entrar na KTO, já fazer a sua fezinha lá, fazer uma entrada, enfim, por mais que você não vá fazer de cara, mas só de ter o cadastro já ajuda muito a gente, porque é dessa forma que eles conseguem mensurar o impacto que a gente tem, quanto a gente consegue mobilizar para trazer ali, para conhecer um pouco mais a KTO. Então, se você puder fazer isso, só de ter a sua inscrição, eu já ajudo demais e é muito rápido, é muito simples, tá? O link está aqui embaixo, sempre com responsabilidade, tá? É para maior de 18 anos e não é para você sair pegando grana que você não pode gastar e colocando lá, eu perdi semana passada, hoje vou recuperar nessa jogo do Fluminense agora contra o Santos, vou colocar o dobro para ganhar. Não, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Perdeu? Não pode fazer falta. Não te fez falta, beleza, na próxima você volta, tá tudo certo. Vamos lá. Primeiro falando dos suspensos, jogadores que não estão à disposição. Gabriel Fuentes está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora, não tem condição de jogo. Canóbio também está suspenso, não vai para a partida, não será opção para o técnico Renato Gaúcho. Então isso quer dizer que teremos obrigatoriamente uma novidade. Aliás, mais de uma, porque o Nonato também não tem condição de jogo. O Nonato é emprestado pelo Santos, então por força contratual não pode enfrentar o Santos no Campeonato Brasileiro. Então o Nonato também está fora. E aí o Renato vai ter que mexer. E provavelmente deve escalar um time até um pouco mais ofensivo contra o Santos, mesmo fora de casa. Por quê? Bom, primeiro que o esquema favorito do Renato, no momento, o time titular do Fluminense tem 3 volantes. Né, Martinelli, Hércules e Nonato. Saindo do Nonato, ele tem a opção de escalar o Bernal também, liberar um pouco mais o Hércules e o Martinelli, que eu nem acho ruim. O que, para mim, um problema é que o Bernal está jogando mal. E não é de agora, ele tem jogado mal. Então, a opção, eu não tenho dúvida nenhuma, para esse jogo, seria Lúcio Acosta ou Paulo Henrique Ganso. E na preferência do Renato, ao que parece, o Lúcio Acosta está na frente neste momento. Contra o Bragantino, no tanto, ele começa o jogo, o Ganso não viajou para aquela partida, mas agora o Ganso está à disposição. E aí pode gerar uma dúvida na cabeça do Renato, até por uma questão de gestão de elenco, dar uma chance para o Renato, pro Ganso começar esse jogo, né, contra o ex-time dele, na Vila e tal. Pode acontecer, tem essa briga, é um fato. Mas a gente pode ter um time com Acosta e Moreno. Santi Moreno que luta, vai brigar por um lugar ali com o Soteldo. E aí é uma luta inglória pro Santi Moreno, porque o Soteldo claramente tem a preferência do Renato nesse momento também, recuperado de lesão, está à disposição, e eu acho que o Renato vai começar o jogo com o Soteldo. Só que no ataque também ele tem utilizado o Germán Cano no Campeonato Brasileiro. Então é possível que Cano também comece o jogo no lugar do Everaldo, eu não descartaria isso não. Aliás, acho que o Renato deveria fazer isso mesmo, amanhã começar com o Germán Cano, até porque a atuação do Everaldo contra o Bahia também, enfim, nenhuma surpresa. Então a gente pode ter um time, a gente vai ter um time modificado e na zaga o Thiago Silva vai ser reavaliado, porque ele voltou de lesão agora. Tem uma data FIFA, sim, mas a avaliação do Renato em relação ao Thiago, da comissão técnica, é sempre jogo a jogo. Mas eu acho que o Thiago Silva vai jogar. E no mais, creio que o Renato vai colocar em campo o que ele tem de melhor para esse jogo. Então eu imagino o Fluminense jogando com o Fábio, Guga, Thiago Silva, René e Thiago Silva, Freitas e René, já ia falar Fuentes. No meio de campo, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta, ou Ganso, mas tendo a achar que ele vai começar com o Lúcio Acosta, Soteldo, Kevin Serna e Germán Cano. É o time que eu acho que o Renato vai escalar. A gente vai debater sobre mais possibilidades no nosso pré-jogo a partir de amanhã, às 6 da manhã, debatendo muito, trazendo mais opções conforme a gente for apurando. E eu vou, obviamente, trazer aqui para vocês, tá? Então é isso. Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal, não se esqueça, tá? A gente vai se falando. Qualquer novidade, amanhã, às 6 da manhã, no pré-jogo aqui do canal do Leste. Tamo junto.